Vamos abrir a palavra, irmãos, no livro do Evangelho de João, capítulo 14. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Aquele dia vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amais, alegrai-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Amém? Também vamos para Gênesis capítulo 17. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Amém? Oremos ao Pai. Querido Pai, como somos gratos, Senhor, pela Tua Palavra, como somos gratos, Pai amado, por o Senhor ter enviado o Seu Filho a esse mundo para salvar nós, pobres pecadores, onde não tínhamos nada, não tínhamos esperança nesse mundo, mas o Teu amor nos alcançou, Senhor. E Jesus Cristo, em obediência ao Pai, se ofereceu naquela cruz por cada um de nós. Por isso, Senhor, estamos alegres nessa noite. Estamos contentes de estarmos aqui juntos como igreja do Senhor, aqueles que foram comprados com o precioso sangue do Teu Filho amado, se reúnem diante de Ti para clamar pela Tua graça e pela Tua misericórdia. O Senhor tem visto o nosso sofrimento, o Senhor tem visto as nossas lutas diárias, o Senhor tem sido testemunha de nós, como nós temos lutado, Senhor. Mas, Senhor, essa noite nós queremos refrigério para nossa alma, Senhor. Essa noite nós queremos, Senhor, a Tua Palavra penetrando em nossos corações e nos dando essa segurança, Senhor, de que o Senhor nos fará perfeitos, Senhor. Porque nós, Senhor, estamos diante do Senhor, estamos na Tua presença, Senhor. Por isso,
Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, e se revele a nós. Nos dê um refrigério para o nosso coração, Senhor. Porque no mundo nós temos enfrentado dificuldades, mas nós temos crido, Senhor, que o Senhor nunca nos abandonou. Por isso, fala conosco nessa noite, através da Tua palavra, Senhor. Usa-me como canal do fluir do Senhor nessa noite, para trazer luz aos nossos corações. Ajuda-nos, Pai. É o que nós te pedimos, Pai. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Dois textos que chamam a nossa atenção, irmãos. E esse texto de Gênesis, ele precisa ser algo muito real para nós. O Senhor dizendo assim, dizendo para Abraão, depois de muito tempo, Abraão andando com o Senhor, e o Senhor, pela graça do Senhor, o Senhor sempre trazendo aquilo que aconteceu realmente, o que estava no coração de Abraão, né? Por que Abraão, tanto depois dele ter sido chamado lá de Ur dos Caldeus, naquela terra idólatra, o Senhor chamando ele, se revelando a ele, quantas vezes Abraão ainda fugiu da presença do Senhor, fez coisas inadequadas, mas o amor do Senhor nunca o abandonou. Por isso que Abraão, né, tipifica ali a fé de Abraão, precisa ser expressa nas nossas vidas, né? Então nós precisamos olhar para a vida de Abraão. Se o Senhor permitir, nós vamos olhar para a vida dele, alguns aspectos da vida de Abraão, e olhar para nós. Porque assim como esse Senhor, esse Deus misericordioso, esse Deus gracioso, trabalhou naquela vida, Ele vai trabalhar na nossa também. E Ele deseja trabalhar na nossa, almeja trabalhar nas nossas vidas, né? Mas Ele pede uma coisa, como Ele pediu para Abraão aqui, Ele pede para nós: anda na minha presença, e eu te farei perfeito, sabe? Para nós ter uma vida adequada diante do Senhor, nós precisamos andar na presença do Senhor, né? Como que nós vamos andar, irmãos? Porque lá em Efésios diz assim, Efésios capítulo 5, né? Sede imitadores de Deus como filhos amados, sabe? Ser imitador de Deus, nós podemos ser imitadores de Deus, porque nós somos filhos amados, sabe? Nós precisamos compreender isso, irmãos, que a nossa vida, a partir do momento em que nós nascemos de novo, ela pertence ao Senhor. E tudo que Ele quer fazer conosco é que nós andemos na presença dEle, para poder experimentar toda a alegria, toda a paz e todo o gozo, né? A gente sempre vive a vida, irmãos, como Deus lá no céu e nós aqui na terra, e nós temos que nos virar. Parece-me que o Senhor nos salvou e... Não, irmãos, nós vimos o texto lá de João, né, onde ele diz que quando o Espírito Santo que foi dado para nós, o Espírito Santo iria trazer todas as coisas à nossa memória, para que nós pudéssemos andar na presença dEle, né? E ele fala mais ainda: quem me ama, Jesus falando, quem me ama guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Irmão, então Deus não está lá no céu, Deus está aqui no nosso coração, né? Sabe, Ele quer que nós derramemos o nosso coração na presença dEle, para que então Ele possa moldar o nosso coração, Ele possa moldar o caráter do Filho dEle em cada um de nós, né? Por isso, aquilo que eu estou passando, aquilo que cada um de nós estamos passando nesses dias, tenha certeza, Deus não perdeu o controle. Deus está no controle e Ele está conduzindo, porque Ele está formando o caráter do Filho dEle em cada um de nós. Como isso é precioso, irmãos. Como vai valer a pena, irmãos, depois que nós olhar para trás e ver, puxa vida, se o Senhor não tivesse me conduzido por esse caminho, hoje eu não estaria na presença do Senhor, sabe? É algo extraordinário isso, né? Então, irmãos, como isso precisa chamar a nossa atenção, sabe? Andar na presença do Senhor, né? Andar na presença do Senhor como filho
amado. O Senhor tem todo o seu prazer, assim como como Deus tinha todo o prazer no seu Filho, Jesus Cristo. Quando o caráter de Cristo for formado em nós, Ele vai ter todo o prazer em nós. E hoje Ele está tendo todo o prazer porque Ele está formando o seu Filho em cada um de nós, tirando nós das desobediências, tirando nós dos medos, tirando os nossos olhos desse mundo, tirando os nossos olhos da nossa volta, porque quando nós olhamos para a nossa volta, irmãos, nós olhamos os ventos, olhamos os temores da vida e nos apavoramos. Mas o Senhor diz que Ele quer que nós olhemos somente para o Filho, tá? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, irmãos, como nós precisamos que o Espírito Santo pegue firme conosco, sabe? Porque esse Espírito da verdade que o Pai enviou, Ele nos guiará a toda a verdade. E esses dias o Espírito está trabalhando ferrenhamente nas nossas vidas, né? Levando nós a algumas dificuldades bastante grandes, mas como diz lá em 1 Pedro, né? Capítulo 4, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-nos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, né? Então tudo isso que está acontecendo conosco, cada um de nós aqui, irmão, nós devemos dar glórias a Deus, nós devemos aprender a glorificar o nome do Senhor nas tribulações. Nós podemos olhar, por isso que a palavra de Deus é tão preciosa, irmãos, que ela diz que nós precisamos olhar para toda ela e não para um. A gente muitas vezes quer pegar um ponto da palavra onde dá alegria para nós, mas quando nós pegamos toda a palavra de Deus, nós podemos olhar para aquela vida, Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá em Daniel, sabe? Quando nós olhamos para aquelas 3 vidas ali, irmãos, diante do rei, ouvindo aquela sentença do rei, dizendo assim, ó, vocês têm mais uma oportunidade. Irmãos, eles estavam na presença do rei, e a palavra do rei era sim, não tinha não para o rei, era sim, sim. Se fosse não, era morte, né? Então o rei disse para eles, ó, vocês têm mais uma oportunidade. Quando vocês ouvirem a voz, o cântico, a voz da trombeta, do fôlego, vocês têm mais uma oportunidade de se dobrar à estátua que eu fiz. E eles, com muita firmeza, e o rei ainda fala assim, qual é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos, né? Humanamente era impossível, mas eles criam num Deus vivo. Eles criam num Deus que muitos olhavam para esse Deus lá no céu, e eles aqui na terra, mas eles criam num Deus presente. Ele diz, ó rei, quanto a isso nós não precisamos te responder. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Agora fique sabendo, ó rei, que nós não serviremos, nós não adoraremos a estátua que tu fizeste, né? Então aqueles homens foram jogados naquela fornalha, e ali, irmão, naquela fornalha é que eles tiveram o privilégio da adoração, porque ali aquele 4º homem, como o rei mesmo declara, ó, por acaso nós não lançamos 3 homens atados no meio do fogo? Aí os seus comandantes dizem, sim, ó rei, mas eu vejo 4 homens soltos, passeando no meio do fogo, né? E o aspecto do quarto é semelhante aos deuses. Quem estava ali? Cristo Jesus, presente, sabe, presente ali com eles, naquela comunhão íntima, naquela fornalha. E é assim que nós estamos, irmãos, nesse mundo. Nós estamos numa fornalha. O nosso inimigo quer nos fritar aqui nesse mundo, mas nós temos um Deus presente, que é ali nessas tribulações que Ele está. É ali naquelas tribulações que Ele se encontra conosco e diz assim, ô meu filho, deita aqui no meu colo, ô meu filho, ô minha filha, olha aqui, olha que eu estou querendo formar o caráter do meu filho em você, nesta dificuldade. Sabe, irmãos, então, Sadraque e Mesaque, por aquela posição firme deles, eles tiveram o privilégio de estar ali na presença do Senhor,
sabe? E é assim que nós precisamos, irmão, no meio de todas essas tribulações que estamos enfrentando. O Senhor diz: anda na minha presença e ser perfeito, e eu te farei perfeito, sabe? Então, irmãos, como essa palavra precisa entrar no nosso coração e tomar conta de nós, para que nós possamos aprender da parte do Senhor a louvá-lo e glorificá-lo no meio das dificuldades, né? Então, irmãos, vamos andar aqui nesses capítulos de Gênesis, a partir do verso 12. Vamos ver algumas características de Abraão, né? Para que então nós possamos tirar algumas lições, porque, irmãos, a beleza, a glória da palavra de Deus é que o Senhor não escondeu. O Senhor usou homens, mulheres valorosas na sua presença. O Senhor trabalhou nessas vidas de tal forma que eram vidas imperfeitas, vidas semelhantes às nossas, mas que o Espírito Santo trabalhou naquelas vidas para transformar o caráter de Cristo em cada uma delas, assim como o Senhor está fazendo conosco. Por isso que na palavra, irmãos, tem homens e mulheres e não foram deixados, as imperfeições não foram ocultas. As imperfeições daqueles homens foram deixadas para nos ensinar, para nos mostrar que eram homens iguais a nós, e que o Senhor pôde trabalhar nelas, de tal forma que lá no final aquelas vidas foram agradáveis ao Senhor. E é assim que o Senhor quer fazer conosco, irmãos, sabe? Naquele grande dia, né, como diz lá Apocalipse, né? O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva. Quem é a noiva? A igreja. Será que nós temos esse anelo, irmãos? O Senhor está trabalhando em nós. O Espírito Santo está trabalhando em nós incansavelmente, para que naquele grande dia, né, nós possamos ser esses, aonde o Espírito pode dizer: o Espírito e a noiva dizem: vem. Sabe, irmãos, como nós precisamos. Mas vamos andar aqui, irmãos, vamos olhar para o capítulo 12 de Gênesis. Vamos ler vamos indo lendo e vamos vendo algumas situações que estão acontecendo aqui. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Olha só que promessa que o Senhor... Nós só estamos aqui hoje, irmãos. Por quê? Porque Abraão foi fiel. Abraão foi aquele homem que se colocou diante do Senhor, mesmo sendo um idólatra, numa terra onde a idolatria prevalecia, mas então o Senhor chama esse homem, né, para que através dele nós pudéssemos ser abençoados. Por quê? Porque foi através de Abraão, um descendente de Abraão é quem veio a descendência de Cristo Jesus. Então o Senhor separou Abraão aqui para trazer o seu descendente, aquele que iria pisar a cabeça da serpente, que ele tinha falado lá em Gênesis capítulo 3, né? Então o Senhor começa a botar seu plano em prática. Então, irmãos, como nós precisamos olhar para esse texto aqui e ver algo que chama a nossa atenção. O Senhor disse para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai. Então isso precisa chamar a atenção. Por que sair da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai? E aí a gente vê na história, se a gente olhar lá para Atos capítulo 7, quando Estevão está dando aquele testemunho, ele diz que quando Abraão estava em Ur dos Caldeus, o Senhor chama ele, mas o pai de Abraão traz o pai dele,
E o Senhor não permite que ele entre na terra. Ele fique ali às margens da terra, até que então o Senhor leva Terá, que era o pai de Abraão, né? Porque o Senhor não tinha chamado Terá, o Senhor chamou Abraão. Sabe, nós precisamos compreender isso, irmãos, porque o chamamento, muitas vezes queremos levar toda a nossa família. Irmãos, quando o Senhor chama, Ele chama individualmente. O Senhor me chamou a mim, eu tenho que ser fiel no chamado do Senhor. E o Senhor vai chamar a minha esposa. Por quê? Porque Ele tem compromisso comigo. Sabe aquele texto que diz assim, de Atos lá: crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Por que o Senhor vai trazer a minha esposa? Porque eu estou clamando por ela, porque eu estou aos pés do Senhor. E o Senhor não vai, o Senhor vai ao encontro dela, no tempo do Senhor, e não no meu tempo. Há muito sofrimento nas nossas vidas, porque nós só vamos quando os nossos forem, ou nós só vamos quando o Senhor conquistar primeiro a minha esposa. Que prejuízo, irmãos. Irmãos, o Senhor chamou a nós devemos obedecer. Nós devemos ir porque os outros vai ser no tempo do Senhor. Chegou o nosso tempo. O Senhor diz assim, lá em Hebreus: hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Né? Então aqui, primeira lição para nós hoje. Aqui, irmãos, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, né? E então a gente vai andar por aqui e vamos ver textos que vai trazer uma alegria para os nossos corações, para nós poder analisar como está a nossa vida. Então vamos lá para o Novo Testamento, não vamos desmarcar aqui Gênesis, mas vamos lá para o Novo Testamento para nós olhar o que o Senhor está falando lá no livro de Mateus, capítulo de número 10, a partir do verso 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Amém? Então veja só, irmãos, o que o Senhor está falando aqui. Ele veio causar o quê? Ele veio causar divisão. Por quê? Porque nós temos um afeto pelos nossos familiares grande. E nós, nesse afeto que nós temos, muitas vezes nós temos deixado o Senhor de lado e honrado e querendo honrar o nosso pai, nossa mãe, nossos filhos. E o Senhor diz assim: eu quero ocupar o primeiro lugar nesse coração. Eu quero ocupar. E aí eles vêm depois, sabe? Então tudo é uma questão de prioridade. A partir do momento, irmãos, que nós nascemos de novo, a prioridade da nossa vida é o Senhor. Tudo precisa ser o Senhor nas nossas vidas, né? Então, marido, mulher, filhos, precisa ficar em segundo plano, porque o primeiro é o Senhor. Então, irmãos, e quem que o Senhor vai usar para trabalhar as nossas vidas? Quem o Senhor vai trabalhar? Quem o Senhor vai usar? O Senhor não vai usar uma pessoa lá de longe, irmãos. O Senhor vai usar os da própria casa. Há um sofrimento maior do que nós ser confrontado pelos nossos entes queridos, sabe? Há uma dificuldade maior, sabe? Quando a nossa cruz, quando o Senhor diz: tome a sua cruz e siga-me, quando Ele diz lá, dia a dia nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir o Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos olhar somente para o Senhor e não olhar para o nosso cônjuge, não olhar para os nossos filhos. É algo terrível, mas o Senhor quer separar o nosso coração daquele apego que nós temos.
Abraão, quando ele saiu, ele só pôde entrar na terra quando o seu pai morreu. Ele chegou na divisa e ficou ali anos, e deve ter ficado anos ali, porque o texto vai falar que ele teve, quando ele entrou para a terra, ele levou escravos que nasceram em Terá. Então nasceram escravos ali naquela divisa, né? Então ele ficou algum tempo ali. O Senhor permitiu que ele ficasse ali até que então, quando ele entrou, e aí a gente vai ver ainda que mais algumas situações aconteceram com ele, né? Mas aqui, né, nesse texto, se nós estamos já em Mateus, se nós olhar em Lucas 14, Evangelho de Lucas, capítulo 14, também, irmão, nós vamos encontrar algo que fala sobre a nossa vida com os nossos entes queridos, né? Lucas 14, a partir do verso 25. Aqui nos fala o Senhor nos chamando para nós ser discípulo, para nós sermos semelhantes a Ele, né? Fala assim: grandes multidões o acompanhavam, e Ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmã, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, né? Então veja só, e aí ele vai falar algo bastante interessante aqui no verso 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluí-la? Então o Senhor vai trazendo algumas situações aqui para nós analisarmos, irmãos. O Senhor vai dizendo assim, ó, para você ser meu discípulo, você deve deixar algumas coisas. Então você se assente e faça o cálculo. Se compensa para você deixar isso, se você está resolvido no seu coração a fazer isso, vai ter um preço. Se assente e calcule, né? Porque vai ter um preço, você vai pagar um preço. Se você não negar, se você não aborrecer a tua própria vida, você não vai poder ser meu discípulo, porque nós temos muita coisa dentro de nós, nós temos muitos desejos dentro de nós, nós temos muitos amores dentro de nós, apego pelas coisas, amor pelas coisas. E o Senhor disse: se você não aborrecer a tua própria vida, você não vai poder ser meu discípulo. Se você não tomar a sua cruz, colocar todos esses desejos teus, tudo isso na cruz, você não vai poder ser. Então sente e calcule, que há tempo de você desistir, né? Mas agora, se você realmente tem o coração que você quer pagar esse preço, e você tem condições de pagar esse preço, siga, porque eu estarei contigo, né? Então, irmãos, como isso chama a nossa atenção para essa vida que Cristo quer trazer para cada um de nós. Voltando para Gênesis, então, irmãos, como isso chama a atenção. O Senhor dá uma ordem para Abraão, e Abraão então leva o seu pai, né? Leva o seu pai, de forma aonde o Senhor não tinha permitido, o Senhor não permite ele entrar, porque ele estava levando muitas coisas juntamente com ele, pela qual o Senhor não tinha permitido. Mas então aqui, né, nesse texto, ele segue, nós paramos no verso 4, né? Nós lemos até o verso 3, aonde através de Abraão todas as famílias da terra serão abençoadas, né? Então o verso 4 vai dizer assim: partiu, pois, Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, né? Gênesis 12, verso 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então, a gente percebe aqui, irmãos, Abraão entrou na terra, mas levou o seu sobrinho Ló com ele, né? Mas vamos seguindo. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher,
e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até os carvalhais de Manre. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Amém? Então, irmãos, Abraão entra na terra e edifica o primeiro altar. Altar fala da cruz. Sempre que nós vemos no Antigo Testamento o altar, para nós hoje está falando da cruz. Então ali, Abraão pela primeira vez ele pôde experimentar a cruz, porque ele já estava na terra, ele já estava ali. Então ele pôde experimentar, né? Então aqui nós podemos perceber, irmãos, um caminhar. Abraão começa a peregrinação pela terra de Canaã, né? E Canaã tipifica Cristo, as riquezas insondáveis de Cristo para nós. Todos nós temos entrado, todos nós já temos crido na obra de Cristo, todos nós nascemos de novo, todos nós estamos nessa caminhada rumo a aquilo que o Senhor falou lá no capítulo 17: anda na minha presença e ser perfeito. Então essa caminhada que Abraão vai ter, muitas vezes nós estamos tendo no nosso dia a dia. Será que nós já nesse primeiro ponto, nós já tomamos a cruz em relação aos nossos, em relação àquilo que nós não podemos fazer nada pela nossa esposa, a não ser orar, nada pelo marido, a não ser orar e entregar para o Senhor? Será que nós estamos descansados na graça do Senhor, que é o Senhor quem vai conquistar os nossos filhos? Como que está o nosso coração quando os nossos filhos saem para final de semana? Como que fica o nosso coração? Quando ele fica inquieto, agitado e se preocupa muito, muitas vezes, irmãos, é falta de confiança no Senhor, né? É falta de confiança no Senhor. E todos nós, se colocarmos aqui o nosso coração diante do Senhor, nós vamos ficar preocupados. Por isso é que nós precisamos socorrer no Senhor. Por isso nós precisamos andar na presença do Senhor. Como nós precisamos que o Espírito do Senhor nos ajude, tá? Por isso que nós precisamos andar. Por isso que andar na presença do Senhor é necessário, porque é Ele que vai aquietar o nosso coração, né? Então, irmãos, esse primeiro altar que Abraão, quando entrou na terra, né? Mas agora vamos, nesse mesmo capítulo, olha para o verso 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Amém? Mas o Senhor tinha falado para ele que ele deveria permanecer na terra de Canaã, né? Mas então Abraão, quando chegou a primeira dificuldade, o que ele fez? Ele correu. Não, lá no Egito tem alimento e é fartura, e é para lá que eu vou para lá. E aí, irmãos, aí começa a acontecer as dificuldades, né? Verso 11: quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, não vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me consideres por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Olha só, olha a armação, irmãos. Então, quando Abraão sai daquela posição que o Senhor tinha deixado ele, aí ele começou a agir por conta própria, né? E quando ele começou a agir por conta própria,
ele olhou a circunstância, e aí ele olhou para a esposa dele: agora eu estou enrolado, porque eles me matarão. Ele temeu pela sua vida, né? E colocou a vida dele nas mãos de sua esposa, né? Quando que a esposa deveria estar na mão dele, porque quem é o cabeça, irmãos? Quem é o cabeça da casa? O marido, né? Então, e ali houve uma inversão de situações, né? Para quê? Por causa da vida dele. Ele fala: minha vida está em perigo, afinal de contas você vai... E aí ele percebeu alguma coisa muito tranquila ali: eles vão me considerar por você, então eu estou tranquilo, aqui eu vou ter uma vida bem sossegada, né? Mas então, se a gente seguir a leitura, a gente vai ver que o faraó manda buscar a esposa. Imagina a agonia dele. Lá no começo estava tudo tranquilo, vamos falar isso e tal, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, e daqui a pouco a coisa funilou. Daqui a pouco pegaram a esposa dele, e aí, imagina o desespero de Abraão numa situação dessa: perdi minha esposa. Olha que situação que ele se colocou, irmãos. Veja que situação. E muitas vezes não é isso que acontece conosco em relação àquilo que o Senhor tem feito conosco em relação a esse mundo. Muitas vezes nós não temos sido enrolados com esse mundo porque nós queremos levar vantagem. Nós muitas vezes queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, mas nunca sai do jeito que nós queremos. Nunca sai. A gente planeja, mas o realizar sempre vem do Senhor, tá? E o realizar do Senhor é para trabalhar as nossas vidas de tal forma que nós possamos se enrolar no mundo para nos correr diante do Senhor. E aí acontece algo aqui. Então Faraó, então o Senhor vem em socorro, e o Senhor é gracioso, o Senhor é misericordioso, porque Ele sempre vai olhar para nós com um olhar de misericórdia e vai lá: tu fez toda essa lambança, Abraão, tu fez tudo isso, mas eu te chamei, eu que te chamei, Abraão, eu que te capacitei, e eu vou cuidar de você, né? Então Abraão vai ali com o seu amor, o Senhor vem com o seu amor. Você fala com o rei e diz: você não toque nela. Você não toca nela. E muitas vezes nós temos sido enrolados por Satanás. Muitas vezes nós temos sido enganados por Satanás. Mas o Senhor tem vindo em nosso encontro e falado para Satanás: não toca. Não toca nela, não toca nele, porque essa vida é minha. Sabe? Então, irmãos, quando o Faraó então descobre, chama ele e expulsa ele, sabe? É algo incrível, né? O mundo, e nós precisamos compreender, irmãos, que o mundo não vai nos aceitar mais. O mundo quer só nos enrolar, só quer deixar nós numa situação difícil, mas ele não nos aceita mais. Por quê? Porque nós pertencemos ao Senhor. Nós temos a marca de Cristo, sabe? Nós somos aquele povo que cremos, como diz lá em Efésios, nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e nós cremos, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. O diabo não pode tirar esse selo de nós, irmãos. O diabo pode querer nos enrolar, e por isso que nós não pertencemos mais a esse mundo. Nós muitas vezes queremos ir para esse mundo, mas esse mundo expulsa nós, porque não há lugar para nós nesse mundo, sabe? Então, o precioso de tudo isso é que nós não achamos mais um lugar para nós nesse mundo. Isso é precioso, irmãos. Isso é gracioso para nós. Assim como aconteceu com Abraão. Então, quando Abraão aqui, o rei chama Abraão, manda Abraão embora. Abraão sai dali e sai rico. O rei ainda deu muitas riquezas para ele, né? E ele saiu. Então, irmãos, isso é um cuidado do Senhor. Mesmo nós, muitas vezes, com muitas dificuldades, com muitas coisas erradas da nossa parte, o Senhor tem nos prosperado ainda nesse mundo, por amor dEle, né? Então, que gracioso isso, irmãos. Então, aqui, irmão, quando
Abraão sai do Egito, ele vai voltar lá onde ele estava, lá no começo. Olha o capítulo 13. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez a sua jornada do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Amém? Então, irmãos, olha a volta que Abraão fez. Abraão, humanamente, ele prosperou, mas espiritualmente ele não cresceu, ele diminuiu, porque ele teve que voltar a fazer toda aquela volta, e voltou lá no lugar do primeiro altar que ele tinha edificado. E para nós, irmãos, fala muito isso, porque quando nós não estamos avançando na nossa carreira espiritual, nós estamos regredindo. Sabe como nós precisamos cuidar disso? Porque muitas vezes a gente pode querer achar que estamos crescendo espiritualmente, e na verdade nós estamos regredindo, sabe? Então Abraão, para poder prosseguir, ele teve que voltar lá atrás. Por isso que lá em Apocalipse, os irmãos vão ver lá naquela igreja em Éfeso, quando o Senhor chama a atenção para aquela igreja, né? Ele fala assim: tenho porém contra ti que vocês abandonaram seu primeiro amor. Aí ele dá olha, veja onde vocês caíram, arrepende-te e volta lá, arrepende-te e segue, né? Então, irmãos, a vida cristã não pula etapa. Se nós estivermos andando e formos negligentes em nenhuma situação, em uma circunstância, o Senhor vai nos reprovar, vai fazer nós voltar lá e fazer tudo de novo. Com o Senhor não tem meio jeitinho, irmãos. Então, como nós precisamos compreender? Então, porque o Senhor tinha falado para Abraão: percorre a terra, essa terra eu vou dar para vocês. Mas o que ele fez? Saiu dali e foi para o Egito. E aí, essa volta que ele deu, ele mentiu, ele enganou, ele fez tudo errado diante daquilo que o Senhor, mas mesmo assim o Senhor honrou ele naquela situação, e então ele teve que voltar aí seguir, né? Então ele volta lá naquele primeiro altar, invoca o Senhor, se arrepende diante do Senhor, e agora vamos seguir a vida diante daquilo que o Senhor tem para ele, né? Então aqui, irmãos, nós podemos olhar a partir do verso desse capítulo 13, a partir do verso 7, que o Senhor vai trazer outra situação para trabalhar a vida de Abraão. O verso 7 diz assim: houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, e se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e apartou para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas campinas, na cidade das campinas, e armando as suas tendas até Sodoma. Amém? Então aqui a gente percebe, irmãos,
Mais um toque do Senhor na vida de Ló, de Abraão, separando ele do seu sobrinho, né? Mas, e aqui tem algo bastante interessante, porque Ló tem o significado de véu, né? O significado da palavra Ló é véu, né? Então, enquanto Abraão estava juntamente com Ló, ele tinha um véu naquilo que o Senhor queria para ele, né? Então agora quando houve essa separação, aqui a partir do verso 14, o Senhor diz assim para Abraão, nesse mesmo capítulo 13: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o ocidente e para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês eu te darei, e a ti e a tua descendência para sempre. Os irmãos percebem que a revelação para que ele percorresse toda aquela terra só veio depois que Ló se separou dele. Então Ló escolheu o melhor, né? O melhor aparentemente, aquilo que ele podia ver. Ele olhou a circunstância, ele era criador de gado, e então, irmãos, ele estava no lugar certo, né? Mas por trás daquilo que a aparente visão dava, estava Sodoma, uma cidade perversa, né? Mas então Abraão, o Senhor chama Abraão agora e diz: Abraão, olha, veja, tudo isso eu vou dar para vocês, para você e para a tua descendência. Percorre a terra, olha para todos os lados, veja, ande por ela, né? Então, irmãos, depois da separação, é algo precioso que aconteceu, né? Então, para nós, isso tem um valor muito, muito grande, irmãos. Para nós precisa ser algo muito, muito real para nós, nessa parte onde o Senhor abre os nossos olhos para que nós possamos ver, né? Por isso que Ele sempre está falando: anda na minha presença e eu te farei perfeito. Então o Senhor vai tirando tudo aquilo que não provém dEle, dos nossos corações. Por isso que, irmãos, nós estamos já caminhando para o encerramento nesse primeiro contato que nós temos nessa situação, porque a gente vai voltar ainda na próxima vez que nós nos encontrar, seguirmos olhando a vida de Abraão, o que o Senhor fez com Abraão, o que o Senhor quer fazer conosco. Irmãos, não é diferente não. O Senhor sempre vai trabalhar da mesma forma. Ele quer limpar o nosso coração de tantas coisas que nós estamos misturados com esse mundo, sabe? De tantas coisas que nós estamos impregnados, que nós viemos do mundo caído, mas o Senhor quer limpar cada um de nós, né? Então, aqui em Abraão, aqui nesse capítulo de Gênesis, nós encerra hoje, mas vamos ver um texto lá de Colossenses. Tudo que o Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas, tudo que o Espírito Santo deseja de nós é abrir os nossos olhos, para que nós possamos ver claramente quem é Jesus, né? Quem é Jesus? E aqui, irmãos, nesse livro de Colossenses, capítulo 3, nos fala assim: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, né? Olha só que precioso. Se você ressuscitou juntamente com Cristo, você deve buscar as coisas do alto, aonde Cristo está. O desejo nosso é de estar aonde o nosso Senhor está, e não mais aquilo que nós achamos. Não devemos pensar nas coisas aqui dessa terra, mas devemos buscar as coisas do alto, as coisas de Deus, né? E o texto segue dizendo assim: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Sabe? Isso precisa chamar a nossa atenção. Nós morremos. E o comecinho desse verso 4, quando Cristo, que é a nossa vida,
Ele é a nossa vida, irmãos. Então ele diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença. Oh, irmãos, como nós precisamos que o Senhor chame a nossa atenção, porque nós somos um povo separado, nós somos um povo exclusivo dele, nós somos dele, sabe? E ele não vai abrir mão de nós de jeito nenhum, sabe? Ele vai mover céus e terra, mas não vai deixar nós nas mãos do príncipe desse mundo. Não vai, não. Então, irmãos, que nosso coração seja ganho por aquilo que o Espírito Santo tem revelado a cada um de nós. Andar na presença do Senhor, para sermos perfeitos para a glória do Senhor. Amém? Querido Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por mais esse momento da Tua Palavra, por mais esse tempo que o Senhor nos reúne e que o Senhor vem falando aos nossos corações, e o Senhor vem trazendo diante da Tua graça, diante da Tua bondade, revelações tão grandes para nós. Ó Senhor, leva nós a buscarmos as coisas do alto, tira os nossos olhos das coisas desse mundo. Ó Senhor, leva nós a não amarmos mais esse mundo, e sim buscar as coisas do alto, as coisas que vêm do Senhor. Ajuda cada um de nós, Senhor. Sabemos que nós temos enfrentado lutas, nós temos enfrentado dificuldades, Senhor. Cada um de nós aqui, Senhor, se formos contar, a luta é uma maior que a outra. Mas, Senhor, nós sabemos e cremos que Tu és soberano sobre todas essas situações, Pai. Por isso, cada um aqui está diante do Senhor, os nossos corações estão diante do Senhor, a nossa vida está diante do Senhor. Nós fomos comprados com o precioso sangue do Senhor. Por isso, nos ajuda, socorre, Senhor. Vem em refrigério do nosso coração e não nos tira, Senhor, dessas dificuldades que nós temos, Senhor, mas nos dê um coração amoroso, Senhor. Nos dê um coração, nos dê a Tua paz, porque o Senhor é a nossa paz. Dentro desta tribulação que nós estamos passando, nós precisamos de paz, de confiança. Ó Senhor, vem em socorro de nós e fala a cada um de nós. Leva nós a ter uma comunhão íntima com o Senhor, dentro dessa dificuldade que estamos passando, Senhor. Ajuda-nos, por misericórdia, Pai. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém, Senhor.